vocês querem realmente conhecer a palavra do nosso Pai, a palavra do nosso Messias, tem que fazer, meus irmãos, uma faxina completa nas Escrituras. Porque muita coisa está adulterada. Então eu pergunto para os irmãos, alma existe ou é apenas uma doutrina de demônio ou doutrinas de homens? Pergunto para os irmãos, alma existe ou é uma desculpa que as pessoas querem contra praticar o mal, fazer o erro contra o nosso Pai, jogar a culpa na alma para tentar tirar do corpo e do espírito? Aí muitos irmãos eu vi, tem milhares de passagens falando de alma nas Escrituras, e muitos hipócritas, porcos irracionais me diz que tem que crer nas Escrituras. Ô, seu hipócrita, porcos irracionais, nas Escrituras está escrito para matar, roubar. As Escrituras, o Velho Testamento inteiro, 90% é lixo. Não foi nosso pai que falou. Foi o próprio diabo que falou. Com Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Elias, Salomão, Davi, etc, 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 etc. Pergunto para os irmãos. Irmãos, dá para acreditar em Abraão? Dá para acreditar em Isaac? Dá para acreditar em Jacó? Dá para acreditar em Davi? Dá para acreditar em Salomão? Nas Escrituras está escrito, cuidado com os falsos profetas. Ué, naquela época não tinha padre nem pastor. Quem são os falsos profetas? Eles. Abraão é um falso profeta. Isaac e Jacó, falsos profetas. Moisés é um falso profeta. Josué é um falso profeta. Salomão é um falso profeta. Davi é um falso profeta. Porque alguns hipócritas falam assim, mas Davi era segundo o coração de Deus. Ué, claro, minha filha, o Deus dele, um assassino, que sente prazer em ver sangue, porque o Davi era um bandido, um assassino, cortava o pênis das pessoas. Eu pergunto para vocês, como que faz? Porque muitas pessoas dizem que existe alma. Aí eu pergunto, quem é que trouxe isso? Não foi o próprio Moisés e Salomão? Não foram eles que trouxeram essas doutrinas de demônio? Nas Escrituras diz para não matar. Esses homens só viviam matando as pessoas, roubando as pessoas. A Escritura diz para não roubar, eles roubavam. Enquanto vocês não leem o Velho Testamento, vocês não vão entender. Deixem de preguiça e leiam o Velho Testamento. Pega os 10 mandamentos e compara com o que eles falam. Isso foi para nos enganar. Agora, se você lê o Messias falando, você vai ver que há uma diferença. Quando você lê os apóstolos falando, é uma diferença muito grande. É uma diferença enorme entre eles. Você não vê os apóstolos matando. Você não vê os apóstolos roubando. Agora, quando você vai em Moisés, você vê Moisés roubando e matando. Eu te pergunto, em quem acreditar? Nas Escrituras tem a palavra Deus. Foi o nosso Pai que colocou. Nas Escrituras tem a palavra de Jesus Cristo. Foi o nosso Pai que colocou. Nas Escrituras tem a palavra Senhor. Foi o nosso Pai que colocou. Nas Escrituras tem a palavra alma. Foi o nosso Pai que colocou. Muitas pessoas erram porque não têm coragem de reconhecer os falsos profetas. Aí eles erram. Aí baixa a entidade Salomão, Davi, Elias, baixa essas entidades, Allan Kardec, Mãe de Iná na cabeça dessas pessoas, eles começam a errar. Por causa de um pequeno erro, eles tentam consertar um erro com um erro muito maior. Pergunto. Se você analisar os apóstolos, vocês vão ver que muitas passagens, note, o que os apóstolos falam aqui, eles não podem mudar na frente. Eles têm que, as palavras dos apóstolos têm que bater. Aí você vê que tem muitos adultérios. Quero mostrar para os irmãos agora uma passagem. Em Gálatas 5, versículo 16 em diante. Por que Paulo diz aqui uma coisa e nos outros versículos, em outros lugares, ele diz outra coisa? Será que foi ele mesmo que disse a alma, essas coisas? Então vamos lá. Gálatas 5, versículo 16. Nosso irmão Paulo, nada de Shaul. Ele era turco, da Turquia, nasceu em Tarso.
filho de romano, filho de mãe turca. Ele se converteu ao judaísmo, foi enganado, igual vocês foram enganados nas igrejas evangélicas, nas igrejas católicas. Ele foi enganado, mas depois ele reconheceu e saiu fora. Gálatas 5, versículo 16. Olha isso. Digo, porém, andai no Espírito, e não satisfazeis a corrupção da carne. Carne, notem, carne. 17. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos. São opostos em si. Para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Mas se sois guiado pelo Espírito do Pai, note, Espírito do Pai, quando a pessoa morre e nasce de novo, já é um homem espiritual. O corpo dele e o espírito, a mente dele já é espiritual. O que ele faz com o corpo? Porque o espírito não vai desagradar o Pai, ele vai fazer o máximo possível para não desagradar o Pai e o Messias. Ora, 19 agora. Ora, a obra da carne são conhecidas. Cadê a alma? Por que não tem alma aqui? Em Gálatas 5. Entenderam a malandragem? Colocaram Deus, colocaram Jesus Cristo, colocaram alma, colocaram Jesus e Senhor, colocaram um monte de coisa. Aqui em Gálatas você vê que Paulo fala aqui a verdade. Em outros lugares fizeram adultério da palavra dele. Aí o nosso Pai deu sabedoria, o Espírito nosso, Espírito. E aí, através do nosso Espírito, a gente procura encontrar a verdade. E aí, às vezes o meu Espírito ira contra a mentira, porque o nosso Pai diz, olha, ele odeia os nicolaítas. Nicolaítas são pessoas que ensinam as pessoas erradas, uma por dinheiro e outras ensinam errada. Isso é nicolaíta. Não é só pastor evangélico, padre, não. Qualquer pessoa que ensina a pessoa errada por dinheiro é um nicolaíta. Doa quem doer. 5,19. Gálatas 5,19. Ora, as obras da carne são conhecidas. São prostituição, impureza, navícia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões e facções, invejas, bebedices e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outra hora, vos prevenir, que não herdarão o reino dos céus. Mas o fruto do Espírito, isso tudo, meus irmãos, está em Gálatas 5. Como pode Paulo falar aqui em espírito e carne? Nosso irmão Paulo falou, não viveis na carne, meus irmãos. A carne é contra o espírito é contra a carne. Aonde que ele falou alma aqui? Não é doutrina de demônio? Vocês estão entendendo a malandragem? Colocaram Jesus, colocaram Deus, colocaram o Senhor, colocaram Yahushua. Em cada lugar do mundo tem um Jesus, cada lugar do mundo tem um. Colocaram alma. É simples, meus irmãos. Onde você vê Jesus, coloca Messias. Onde você vê Senhor, coloca Mestre. Onde você vê Deus, coloca Pai. Onde você vê alma, coloca Espírito. Isso é um adultério terrível. Gálatas 5, vocês vão ler, vocês vão entender. O corpo é contra a carne e o Espírito. O corpo, a carne é contra o Espírito e o Espírito é contra a carne. Nunca existiu a palavra alma. Isso aparece em outras passagens porque foi colocada. Aqui em Gálatas vocês vê bem claro. O Paulo fala simples e bem claro. Não existe alma. Alma é doutrina de demônio. É doutrina criada por Moisés, Salomão, Davi e aquelas cordas de falsos profetas. Por que aqui em Paulo não está dizendo alma? Porque não existe. Nas outras passagens, claro, tem várias passagens dizendo alma, várias. Mas eu te pergunto, também tem várias passagens dizendo Deus, tem várias passagens dizendo Senhor, tem várias passagens dizendo Jesus Cristo, tem várias passagens dizendo várias outras besteiras. Por exemplo, se você não tiver coragem de reconhecer que Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Salomão eram falsos profetas, vocês nunca vão entender o que eu estou falando. Os vídeos estão aí. Entra, assista os vídeos que vocês vão entender o que eu estou falando. Se você conseguir entender que esses homens eram falsos profetas, você desmascara tudo.